Boa noite, pessoal. Por favor, quem estiver online, me fala se a imagem e o som está chegando legal aí, por favor. Faz essa gentileza. Cadu, tá ok, Cadu? Tá tudo tranquilo? Tá chegando bem o som e a imagem? Aí, hora que você postar nos grupos, você dá um ok, ou pelo WhatsApp ou aqui, que aí a gente já começa, tá? Você já postou nos grupos aí, Cadu? Fala aí pra mim, por favor. Eliane Aparecida, boa noite. Vamos esperar mais uns minutinhos, meus irmãos, que aí dá tempo do Cadu anunciar nos grupos. E agora que são 19h31, horário de vocês aí, né? Aqui para nós são 18h31. Vanessa Reis, boa noite. Como é que estamos aí? Alguém de vocês curta o vídeo, por favor, se vocês puderem. É só ir lá no vídeo e curtir, porque aí vai aparecer para mim aqui. Porque eu tô com outro celular, né? Isso, Vanessa, curte aí, fazendo um favor. Maria das Mercês, tudo bem, Maria? Trabalhando já, Maria? O CEUB recomeçou, tá? Não podemos ficar parados, não. Tem aí a Casa de Caridade São José Ribeiro. Estão precisando de trabalhadores, aliás, em tudo quanto é lugar que a gente fala, que a gente conversa, os dirigentes, os presidentes, os responsáveis estão reclamando muito a falta de trabalhadores encarnados. Porque desencarnados tem muitos querendo trabalhar. Mas se não tiver médio preparado, não tem jeito, né? A Sueli Deganucci, boa noite, Sueli. Está chegando legal som e imagem, né? Então é daqui mais uns minutinhos a gente já começa. Tudo bem, meus irmãos? E não tem problema se a gente ultrapassar um pouco o horário, como foi na última sexta-feira. Nós não temos muita pressa não, tá? Se a gente não der conta de esgotar a Carla, tudo bom, Carla? Se a gente não der conta de esgotar aquilo que a gente programou, não tem problema, a gente continua na outra sexta-feira, tá? E como ainda não tem uma programação para novembro, não tem problema a gente adentrar novembro também com esses assuntos. Combinado, meus irmãos? Então não vamos ter pressa, né? Já tem uma quantidade boa de pessoas nos acompanhando online. Então só estou esperando o ok do Cadu. Fala aí, Cadu, se já publicou nos grupos. Eu estou bem, tá, Carla? Eu estou muito bem, eu estou junto com a minha filha aqui em Sinop, né? Já tem 3 meses, eu vim para passear e devo ficar até o final do ano. Então assim, a gente tá junto com os filhos da gente, é tão bom, né? E assim, então tá tudo legal, tá tudo bom. Então tá beleza, o Cadu já deu ok, diz que já podemos recomeçar, porque a nossa
a nossa estadia, né, o cosmo, ele é sempre um recomeço. Ele nunca começa do... É só um instantinho, gente, porque eu tô com o celular da minha filha para mim acompanhar os comentários que não saem aqui, que eu não consigo ver. E o Cadu comunica comigo pelo WhatsApp através desse celular. Por isso que tem hora que eu tenho que desviar o olhar da câmera para mim olhar como é que tá aqui. Combinado? Então, no cosmo, meus irmãos, tudo é um recomeço. Né? A gente sabe que houve um princípio, sabe-se lá quantos bilhões de anos atrás, e desde então, o cosmo ele é dinâmico. Né? Então ele está sempre em mutação, é sempre um recomeço. Assim somos nós. Né? A gente veio de algum lugar que a gente não sabe ainda, estamos aqui temporariamente, e não sabemos quando sairemos daqui. Leia, boa noite, Leia. Então, uma coisa é bem certa. A nossa espécie, o nosso espírito, são os mais novos, são os últimos a chegarem aqui no orbe terrestre. Com exceção, né, algumas literaturas, alguns espíritos vêm dizer para nós que os nossos irmãos Exus estão aqui há muito tempo. Me parece... num dos livros do Vanderlei de Oliveira, se eu não me engano, eles fizeram parte, eles ajudaram a construir, a constituir esse orbe terrestre com essa, talvez seja um dos orbes mais universais que tem dentro do universo estudável, porque os caras que estudam isso o tempo todo falam que nós não sabemos ainda nem 5% do universo, e assim vai. Então é sempre um recomeço, tá, gente? Muitas coisas nós trazemos de outras existências para cá, coisas boas e coisas não tão boas. Hoje eu ainda conversava com a colega da minha filha, a Carla. Oi, Carla, tudo bom, Carla? Como é que tá Manaus aí? Quentinho também? E a gente conversava sobre isso. Sócrates já dizia que a gente ensina no máximo 10%, ou a gente aprende no máximo 10% de uma existência. O resto está adormecido dentro do mental do espírito. Então é muito interessante a gente entender isso. Então, às vezes, muita coisa que nós fazemos, sabemos e conhecemos, não é dessa atual existência, está nos acompanhando. Cabe-nos o quê? A melhorar aquilo que não está tão bom. E para isso é que existem os estudos. Para isso é que nós vamos falar muito de obsessão hoje, porque boa parte daquilo que nós chamamos de obsessão são compromissos que nós fizemos em outras existências e que está nos acompanhando. Então hoje a gente vai falar um pouco disso também. Então hoje a gente vai entrar nas formas de obsessão e na loucura obsessional, ou seja, se a gente não cuidar, aquilo que a gente chama de obsessão passa a danificar a nossa massa encefálica. Aí vira uma doença patológica. Assim como, se nós guardar muita mágoa, o que vai acontecer? Vai danificar os nossos rins. Se a gente tem uma melancolia profunda, ou aquilo que a gente chama de depressão, vai estacionar no nosso fígado. Se a gente não perdoa, guarda ressentimento, vai abafar o nosso coração. Se a gente tem pensamentos ruins, ideias fixas, vai afetar o nosso mental. Se a gente fala coisas indevidas, coisas impróprias o tempo todo, se as nossas palavras não são edificantes, são para defamar, falar mal das pessoas, vai afetar o nosso chakra laríngeo. Então já vamos entendendo. Obsessão, ela existe, é real, tem cura e nós precisamos nos curar. Porque senão, quando a gente voltar para o plano espiritual, às vezes a gente volta até pior do que quando entrou. Combinado, meus irmãos? Então, mais uma vez, a gente manifesta, quer expressar a nossa gratidão pelo espírito do Sr. José Ribeiro, que na última existência estava na roupagem de Sr. José Ribeiro, agradecer o Pai Tomé, agradecer o Exu João Caveira, que é o guardião, junto com toda a banda de Exu, que é o guardião da Casa de Caridade São Francisco. A Silvete entrou, boa noite, Silvete.
Cadê o Lúcio? Tá aí vendo com você, Silvete? Dá um abraço no Lúcio aí. Boa noite. Então, agradecer muito a espiritualidade amiga, que sobre a regência de Jesus, né, Jesus, ele é o representante dos espíritos crísticos responsável pela governança do planeta Terra. Então, a gente nem sabe se ele também ajuda a governar outros órgãos. O que a gente sabe, né, o que a espiritualidade tem falado para nós, que ele é o nosso chefe maior, nosso mestre maior. E assim, abaixo dele, a gente imagina, tem aí uma pleiade de espíritos benfeitores, né? Nosso querido Pena Branca, nosso querido Pai Seta Branca, né? Ainda outro dia eu conversava com o presidente de uma instituição e a gente estava comentando sobre o Pai Seta Branca, o espírito de luz, né? O nosso querido Ramatiz, o nosso querido Leon Denizai Hipólito Rivail, o nosso querido, né, Caboclo da Encruzilhada, que foi quem orientou para que se criasse a Umbanda. Então, ou seja, nós estamos cercados de espíritos benfeitores. Basta a gente caminhar junto com eles, né? Não precisa ser na frente nem atrás, é do lado. Não precisa da gente temê-los, mas também não dá para a gente ignorá-los. A gente tem visto que muita gente está com medo ainda de estudar essas questões. A Zeja Mara entrou, né? O Litercídio está mandando boa noite, Litercídio. Vamos continuar aquele assunto, não deixa esquecer não, tá, Litercídio? Aquele assunto que nós falamos na última sexta-feira. Então, assim, a gente percebe ainda que muitas pessoas estão com medo, não seria bem um medo, mas assim, aquele temor de estar estudando e descobrir coisa que não quer. A gente tem visto muitos, esses são muitos, tá, gente? Médios que não querem estudar mediunidade. São pessoas que às vezes estão com medo, ou às vezes querem aproveitar a vida primeiro. Eu tenho ouvido muito isso. Quando eu aposentar, eu vou fazer isso. Eu estou com 20 anos, eu vou aproveitar a vida, depois eu desenvolvo minha mediunidade. Olha, gente, cuidado, talvez a gente não vai ter tempo, né? Talvez a nossa estadia aqui não vá dar tempo da gente aproveitar tudo isso que o mundo nos oferece, né? Para depois a gente desenvolver essa mediunidade. Temos sabido também que muitos médios presidentes de instituições estão sendo travada, tampada a sua mediunidade. Porque são pessoas que não estão condizentes com aquilo que a gente pensa que é os preceitos do Cristo. Então, aliás, o cristianismo é uma brincadeira, né? Eu já não me identifico como cristão há muito tempo e agora menos ainda, porque está complicado. Jesus está sendo vendido, está sendo trocado, está sendo usado, é mal compreendido, é mal entendido. Então, assim, nós que estudamos essas questões, a gente precisa entender melhor o Cristo, né? Entender quais são os propósitos. Tudo bem. Então, a gente quer dizer também que a Casa de Caridade Zé Ribeiro é uma casa universalista que não tem cunho religioso. Ela é universalista. Maria Lúcia. Boa noite, Maria Lúcia. Ela não tem nenhum cunho religioso, ela é universalista, né? Está aberto a todos os espíritos. Está no trabalho, mas assistindo. Muito bem, fazendo as duas coisas, né? Tem uns que estão no boteco, viu, Maria Lúcia? Vamos orar para eles, né? Uns estão falando mal da vida dos outros, outros estão vendo outras coisas. Você, está trabalhando, que coisa boa. E estudando, isso é muito bom. Então vamos firmar para todo mundo. O orbe terrestre está com uma psicosfera muito densa, muito embaçada. Então a gente precisa firmar para todos, né? Para que haja luz realmente aqui no orbe terrestre e que facilite a chegada dos espíritos benfeitores. Então, a Casa de Caridade Zé Ribeiro é uma casa de amor. Mais uma vez a gente chama a atenção dos trabalhadores que não conheceram o Sr. Zé, que tenha sempre em mente o Sr. Zé Ribeiro, quem conviveu com ele, não saía da boca dele palavras torpes, palavras para deturpar
os preceitos do Cristo. É uma pessoa que falava muito de amor. Então, assim, vamos vibrar amor durante todo o nosso tempo. Fazer o máximo de esforço possível. Eu quero dizer também que eu sou universalista, eu também não tenho nenhum cunho, não sigo nenhuma religião, né? Sigo os caminhos do mestre. Para mim o mestre maior é Jesus, né? Lógico que a gente segue outros avatares que teve aí, espíritos iluminados, tipo Siddhartha Gautama, o Buda, o Confúcio, né? E assim por diante. A gente seguiu, né? Segue. A pessoa fez o bem, a gente, né, tem que se espelhar naquela pessoa. Aquelas pessoas que não fazem tão bem assim, pelo menos a gente pega como exemplo daquilo que não se deve fazer. Então a gente mais uma vez vem dizer que isso aqui não é um estudo para determinar a verdade nem certeza. Isso aqui são um estudo. A cada dia a gente vai absorvendo, vai acumulando conhecimentos e vai pondo em prática. Longe da gente querer estar determinando a verdade. Mas longe mesmo, tá, meus irmãos? E outra, nós não queremos seguidores. Nós queremos pessoas amigas, pessoas sinceras, leais, que nos falam o que tem que ser falado, né, que as críticas sejam as mais sinceras possível, para que a gente possa estar melhorando sempre. Combinado? A gente sempre fala daquelas duas máximas. Para nós não existe o certo ou errado, nem o que pode e o que não pode. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer algumas provocações, indicar algumas obras, trazer um pouco daquilo que a gente vivenciou e um pouco daquilo que a espiritualidade fala para a gente. Combinado, meus irmãos? Então, dito isso, deixa eu só olhar aqui para me ver como está. Só um instante, pessoal, que eu tenho que ficar observando aqui. Deixa eu ver se o Cadu está falando alguma coisa no WhatsApp. Parece que não. Tá. Hoje, a gente vai começar falando de um assunto não muito bom, mas que tem que ser falado. Essa conjugação verbal, o que a espiritualidade tem dito para nós é isso mesmo. Tem que ser. É no verbo presente do indicativo. Por quê? Porque nós temos que mexer na ferida. Houve aí um tempo atrás que não se falava em suicídio. Hoje, quase todas as filosofias religiosas têm trabalhado muito essa questão do suicídio, das pessoas que têm pensamentos suicidas. E hoje nós vamos falar um pouco de loucura, né? A gente já vai começar falando de loucura. Isso não estava na programação, né? Mas aí eu conversei com o Cadu, porque veio a intuição da gente falar nisso antes das formas. Porque quando a gente for trabalhar as formas de obsessão, aí fica mais fácil da gente entender essa questão da loucura. É mais ou menos assim. Boa parte, assim, um percentual muito grande, quase acima de 95%, das perturbações e loucuras que nós temos, são influenciações dos espíritos ou nossa mesmo. O cérebro não está danificado. Então, tanto é que as pessoas vão no psiquiatra, pede eletro da cabeça, pede exame de tudo, não acha nada. Aí acaba que os médicos, os profissionais vão receitar remédio, mas para, como se diz, acalmar aquela situação, mas não para curar a causa. Então, as filosofias espiritualistas, algumas delas do Oriente, estudam isso há 10 mil anos. Nós estamos atrasados na história. Então, o que acontece? Se a gente não cuidar dessa obsessão, né, dessa loucura por causa da obsessão, né, a hora que a gente for falar nas formas, a gente vai voltar nesse assunto. O que vai acontecer? Vai chegar um ponto que isso vai danificar o nosso cérebro. Aí sim uma patologia. Aí já não é só a influenciação dos espíritos.
E a gente sabe também, por uma questão de karma ou expiação ou resgate, alguns dos nossos irmãos nascem com problemas no cérebro, né? Que isso não vai permitir que ele tenha uma vida normal. Porque se o cérebro está danificado, toda a informação que vem do astral ela vai danificar também. Seria mais ou menos assim, a gente tem um rádio e tem a emissora que transmite os programas. Então, se esse aparelho, o rádio, estiver danificado, nós não vamos ouvir o som que vem da rádio. Concorda? Assim seria nós com a espiritualidade. Então, veja bem, o mental não é do organismo, o mental é do espírito. O cérebro, por si só, ele só é um processador. Ele só é esse rádio que faz essa transmissão. Então, pode ser que ele esteja danificado, aí vai haver uma má distribuição disso que a gente recebe, que é o que a gente chama de prana, né, que é a intuição que entra pelo nosso coronário. Então, quer dizer, se o cérebro tiver algum problema, nós não vamos receber o prana, não vamos receber bem as informações que vêm do plano espiritual. Combinado? Agora, por outro lado, assim como nós temos uma capacidade muito grande de danificar o nosso organismo, por exemplo, um camarada que bebeu, como é o meu caso. Eu já bebi uma época da minha vida. E hoje eu peguei o resultado dos exames, a minha filha ainda falou, pai, o fígado do senhor não tem nada. Mas a gente não sabe o que está por vir. Por quê? Porque o princípio de causa e efeito ele funciona. Então assim, quantas pessoas já desencarnaram por overdose, por excesso de álcool, excesso de cigarro, excesso de comida? Então assim, nós temos uma capacidade muito grande de estragar o que nasce bom. Quer dizer, a gente nasce perfeito, a gente desenvolve perfeitamente, mas chega um determinado ponto da nossa vida que a gente bagunça, né? Através dos nossos pensamentos, através do desregramento. Assim é o cérebro, assim é a loucura. Então, boa parte dessas pessoas que frequentam os consultórios, né? E tem que frequentar mesmo, né? Porque senão pira legal, mas são doenças do espírito. Doença não seria doença, seria influências negativas que nós permitimos que isso aconteça. Então aí é taxado como louco. Mas eu já vi muitas pessoas que deixaram de tomar remédio. Não por conta própria, mas porque a cada vez que ela voltava no consultório, ela voltava melhor e com isso o médico foi tirando a medicação. Então, por isso que nós temos que estudar mediunidade, não tem como, tá certo? Então, nós temos que desenvolver mediunidade, conhecer as nossas problemáticas, para que a gente não danifique o nosso físico. Então, a loucura é isso. A maior parte da nossa loucura, ela é de cunho espiritual e mental, né? E que pode sim danificar o cérebro. Se o cérebro nasce danificado e não tem um acompanhamento, esse cérebro pode ser mais danificado ainda. Ou, em alguns raríssimos casos, a gente já viu pessoas que tinham realmente a patologia já instalada na massa encefálica e que através de tratamentos, terapia, conseguiu curar aquela parte do cérebro que estava danificada. Vai depender de quê? Vai depender de cada um. Vai depender do jeito que a gente lida com essa patologia. Então seria isso mais ou menos, assim, em rápidas pinceladas, a questão da loucura, né? Eu já vi também muitas pessoas que não tinham um problema tão grave assim, mas por uma questão de preconceito, principalmente, né, de não querer levar numa gira, numa corrente magnética, não querer frequentar nenhuma instituição religiosa que faça algum tipo de trabalho, né, nesse sentido de fazer a melhora desse campo espiritual. A cada dia que passa a pessoa só agrava, ela passa a tomar mais medicamento e a cada dia que passa ela fica mais dependendo do medicamento e menos vive, porque o medicamento vai pôr a pessoa num estado de dormência, né? Então você encontra com certas pessoas na rua, elas estão parecendo zumbis, né? Então é mais ou menos assim que a gente pensa. Até aí tudo bem, meus irmãos? Eu não estou vendo, o último comentário que eu vi aqui é da Maria Lúcia, tá?
Já faz um tempo que ela deixou esse comentário. Deixa eu ver no meu WhatsApp aqui se o Cadu tá falando alguma coisa. Cadu, vai me posicionando aí, Cadu, porque eu tô sem um notebook. Não, até agora o Cadu não falou nada, não. Cadu, vai falando. Tá, até aí tudo bem, meus irmãos? Então não vamos temer, vamos conhecer, né, falar que aquilo que o Caboclo Pena Branca diz. A mediunidade vem para o nosso próprio autoconhecimento, nosso próprio aprimoramento. Para quê? Para que a gente ajude outros irmãos e para que a gente conheça outros mundos e outras dimensões, né? Então a loucura, na verdade, tá tudo tranquilo, né, Cadu? Então a loucura, na verdade, na maioria dos casos, ao nosso entendimento, bem explicado, tá, gente? Ela é sim passível de cura e assim, ó, tranquilo. A pessoa vai ter uma vida normal, né? Se ela não tomar cuidado, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum princípio de loucura, mas se ela se entregar a esse mundão que está aí e começar a vibrar negativamente do jeito que está aí, ela passa a ser uma pessoa louca, como a gente tem visto em certas pessoas, sabe? Tem pessoas nos extremos assim que não tem a mínima condição da gente conversar com as pessoas. Parecem realmente verdadeiros loucos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então nós falamos alguma coisa com relação a isso, essa loucura obsessional. Tá, a gente vai falar um pouco... Ah, tô esquecendo. Estude um livro. Cadu, se você puder pôr aí nos comentários, por favor. O livro chama A Loucura sob Novo Prisma. A Loucura sob Novo Prisma. É um livro do Dr. Bezerra de Menezes que ele mandou quando ele já estava no plano espiritual, no ano de 1920. Mas o livro é tão atual que vocês não têm noção. Está em PDF. É um livro pequeno, mas de uma profundidade muito grande. Estudem esse livro, porque foi a partir do estudo que eu fiz nesse livro que eu acabei de formatar melhor essa questão da loucura obsessional. Combinado, meus irmãos? São sugestões, tá? Um outro livro que a gente vai falar muito nele, que é o da nossa querida Sueli Calba Chubas, que é o livro Obsessão e Desobsessão. Esse é top, gente. A dona Sueli deixou essa obra magnífica, né? E lógico, mais a codificação espírita, mais as obras da Umbanda, todos os livros do Ramatiz, né? Mediunidade de cura do Ramatiz, por exemplo. Ele vem falar muito de coisas análogas com essas que nós vamos falar hoje. Então, assim, a literatura do Sarraceno, né? E assim vai, do Dr. Jorge Andreá, do Dr. Manuel Filomeno de Miranda, as obras psicológicas da Joana de Ângela e as outras obras que é tido não como psicológica, tudo, gente. Isso aí vai acrescentar muito, mas as obras do André Luiz, e assim a gente vai. Então, nesse livro, Obsessão e Desobsessão, da dona Sueli, ela vem aprofundar muito nesse assunto. E no meio espírita, né, ficou mais ou menos convencionado da gente estudar 6 tipos de obsessão. Vamos esquecer um pouquinho agora a loucura obsessional, né? Loucura chega a ser até uma patologia através da obsessão. Agora a gente vai estudar as formas, porque na sexta-feira passada a gente falou dos tipos de obsessão que está lá no livro dos médiuns, na segunda parte do livro dos médiuns, no capítulo 23. Né? Vamos estudar o livro dos médiuns, gente, um livro muito bom. Lá, a codificação espírita, né, ela classificou os tipos como simples, que nós falamos também que não é tão simples, catalogou como fascinada e subjugada. E nós falamos muito sobre uma e outra tem vários graus, tá certo? O Cadu, depois você podia ler, eu não estou conseguindo ler aqui, tem alguém falando que, eu acho que foi a Carla, que a mãe dela trabalhou muito tempo em farmácia, e que 90% dos casos, eu não estou conseguindo ler todos os comentários, tá, gente? Porque eu estou no meu celular. Vocês me perdoam que eu não estou com um notebook.
eu tenho observado como a procura na Casa Espírita 10 anos atrás e como está essa procura hoje. Isso acontece por quê? Porque as pessoas a necessidade chega, gente. E a gente tem que espernear. O sapo não pula para fazer graça. O sapo pula por necessidade. E na verdade, tá, Litercídio? Era para ter uma procura muito maior. Mas as pessoas preferem ficar debaixo dos tabus, ficar debaixo dos dogmas, né? E não cuidar dessa parte espiritual e com isso gastar rios de dinheiro com a indústria farmacêutica e ainda não curar, tá? Eu queria ver o outro comentário, deixa eu ver aqui se eu consigo ver o comentário de quem foi. É da Carla. Minha mãe, Itamar, trabalhou na farmácia de um hospital que cuidava e obrigava essas pessoas diagnosticadas como loucas. Ela era média e sempre dizia, isso mesmo, Carla. Ainda num estudo que nós fizemos na Casa Verde, que você participou, né, através dos grupos de WhatsApp, a gente falou, inclusive, que até final da década de 70, começo de 80, o que acontecia? As pessoas tratavam, esses hospitais psiquiátricos, tratavam os nossos irmãos com choque, né? Dava choque na pessoa. Então hoje não se usa mais o choque nessas pessoas que manifestam isso, mas a quantidade de remédio que as pessoas têm tomado, nossa senhora, tem acabado com as pessoas. Deixa eu só posicionar meu celular de novo aqui. Ai, gente, que falta tá fazendo o notebook. Mas vamos seguir, né? Camufla, né, Itamar? Justamente, Litercídio. As pessoas ficam enganando a si próprias. Isso tem muito médio também, tá, Litercídio? Muitos médios que deixaram de trabalhar, de preguiça, na maioria das vezes são preguiças, né? De ter aquele compromisso, de estudar igual nós estamos fazendo, de assumir um compromisso com o terreiro de Umbanda, ou com a Casa Espírita, ou com o Hospital de Cura. Aí depois, quando é fé, a vida da pessoa bagunça toda e ela às vezes não sabe por quê. Então, assim, houve uma época, principalmente os hospitais psiquiátricos, usavam choque para ver se resolvia essa possível loucura das pessoas, que nada mais é do que a influência da espiritualidade e mais a mediunidade não estudada, não trabalhada. Ou seja, o ectoplasma não era drenado e com isso potencializa um mundo de coisa negativa para a gente que não canaliza o ectoplasma para as coisas do bem, né? Muito bem, Carla. Então, assim, a dona Sueli, mais o movimento espírita, eles veio catalogar as formas que são 6. Logicamente que a gente sabe que é muito mais, né, meus irmãos? Mas vamos trabalhar com essas 6. Então nós falamos dos tipos, simples, fascinada e subjugada, e vamos falar um pouquinho das formas hoje. Tá? A primeira forma é de encarnado para encarnado. Essa é terrível, tá, gente? Eu vou falar 6 e depois a gente volta pontuando uma por uma. Depois nós temos, né? Então nós temos encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, né? Obsessão recíproca é quando a gente tem aquela reciprocidade, né? E a auto-obsessão, essa é terrível, meus irmãos. A auto-obsessão é terrível. Mas então a gente vai começar agora a pontuar uma por uma, tá? Cadu, qualquer coisa você me chama no WhatsApp, tá? Que às vezes eu não consigo ver todo o comentário aqui na tela do meu celular. Tá, vamos lá então. Então, nós falamos de 6. Logicamente que de uma forma para outra vai existir vários graus, assim como nos tipos. Então vamos falar a primeira, encarnado para encarnado. Essa, gente, ela é uma obsessão, ela é cruel, mas cruel mesmo. Ou seja, nós estamos sempre deferindo pensamentos e vibrando no negativo para os nossos irmãos. Isso é em todas as 24 horas do nosso dia.
É uma pessoa que pensa diferente da gente. É uma pessoa que torce para um time diferente. Os extremistas agora, né? Agora ficou bem presente isso. Ou seja, é uns obsediando o outro, né? Pessoas vibrando no negativo e querendo ferrar com a vida das outras pessoas. Não existe obsessão pior do que essa. E olha a coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein, meus irmãos. Tem muita gente preocupada com coisa feita. Ah, fulano de tal fez isso para mim. Olha, cuidado. A maioria das coisas são pensamentos ruins, vibrações negativas que as pessoas deferem pra gente. Tá certo? E principalmente no meio religioso. As fofocas, tá? Conversando com o presidente de uma outra casa, a fofoca é assim, ó. Ou seja, a partir do momento que nós estamos preocupados demais, negativamente, com a vida das outras pessoas, defamando, falando mal, isso é obsessão, gente. Nós estamos obsediando a outra pessoa. Então essa obsessão de encarnado para encarnado, ela está muito presente em todos os momentos da nossa vida. E assim, ó, tranquilo. Quer ver? Uma pessoa me deve. Tá certo? Isso acontece comigo, né? É eu ficar sem dinheiro, eu lembro das pessoas que me devem. Qual que é o primeiro pensamento que vem? Eu desejar o mal para aquela pessoa. Olha que coisa. Eu deveria estar desejando o bem, vibrando positivamente, porque ela ganha dinheiro e me paga. Ou pelo menos teria dinheiro para me pagar. Mas não, eu penso errado. Né? Então a pessoa é de um time de futebol ou de uma religião diferente da minha. Os trabalhadores, já toma cuidado, Cadu, você que está à frente, mas os presidentes, não deixa, mas não deixa mesmo, por favor, tá certo? A maledicência correr entre vocês. E nem com outras casas. Vamos fazer o nosso trabalho. Né? Vamos fazer o nosso trabalho, vamos esquecer, vamos focar no nosso trabalho, não vamos preocupar muito o que as pessoas pensam de nós. Todos nós somos falhos, somos carentes. Eu gosto muito de uma máxima do Buda que ele diz o seguinte: não deixe a atitude dos outros afetar a nossa paz. Porque se afetou a nossa paz, nós entramos nessa onda da obsessão. Né? Então assim é durante todo o dia. Você está no trânsito, o cara te dá uma fechada, você manda ele ir, né, orar. Né? Nós deveríamos orar e mandar ele orar, mano, nós fazemos outras coisas. Agora, vocês querem ver outra coisa? Familiares. Irmão com irmão, primo com primo, pai com mãe. Não. Aí vocês não têm noção. Principalmente quando envolve interesses financeiros. Certo? A gente vai voltar a falar nisso depois, na desobsessão, porque muitos espíritos estão sendo obsediados lá no plano espiritual, porque não deixaram as coisas deles organizadas aqui. Então, na família, boa noite, Dila. Então, na família, é onde isso é muito presente a obsessão de encarnado para encarnado. Casais. Não precisa estar divorciado não, tá, gente? A gente tem visto muitos casais que estão sustentando o casamento por uma mera formalidade dos contratos sociais, mas que fica um obsediando o outro e assim vai. O divórcio, então, aí é terrível. Ou seja, dificilmente você vê uma pessoa divorciada que fala bem do ex-cônjuge. Normalmente é aquilo que a gente fala, né? É quando a gente vai falar muito de casais, né? Aquela música do Zé Ramalho que diz o seguinte: um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois, lado a lado, corroem o coração. Então veja bem, eu não tenho motivo para falar da minha ex. Ela tem as carências dela, assim como eu tenho as minhas. Mas nós temos que ver o lado bom das coisas. Então, a minha ex tem carência como eu tenho, mas nós vivemos junto. Agora me conta, meus irmãos, como é que uma pessoa vive com a outra durante 20 anos e depois sai falando mal dessa pessoa? A gente tem visto muito isso das instituições religiosas. A pessoa fica numa determinada instituição aí quase a vida inteira e depois sai falando mal. Poxa, mas essa instituição não te serviu para nada? Ou seja, o seu ex-cônjuge não te serviu para nada?
vocês não tiverem nenhum momento de prazer, para que a gente defira tantos pensamentos e vibrações negativas. Então isso é obsessão de encarnado para encarnado. E a gente sente isso na pele, principalmente quando a gente está à frente de uma instituição. Porque muitos querem o seu lugar, como palestrante, como dirigente de estudos, como presidente, como responsável por uma mediúnica. Só que ninguém está, são poucas as pessoas que estão dispostas a estudar e a dedicar o seu tempo. Isso é obsessão. A inveja, que é uma coisa mais terrível do que a inveja, que a partir do momento que eu invejo uma pessoa, de uma certa forma eu estou obsediando aquela pessoa. Por quê? Porque eu quero aquilo que eu penso que ela tem. Olha que coisa, né? Então, a obsessão de encarnados para encarnado é isso, né? Então, nós temos que tomar... Eliane Castro, boa noite, Eliane. Como é que está o Douglas, Eliane? Está tudo bem com o Douglas? Vocês estão em Araraquara, né? Então, tudo bem. Fiquem na paz, tá, Eliane? Abraço pro Douglas. Então, veja bem. Vamos ver bem essa situação. Vamos pontuar uma por uma. Como nós dissemos no início, nós não estamos com muita pressa. Até, como diz uma vez um senhor me chamou a atenção, foi uma das lições que eu ganhei assim que a Gasparina está assistindo, beleza, Gasparina. Foi uma lição que eu não esqueço mais nunca e eu não paguei nada para aprender isso. Foi que o cara me disse que para morrer com 100 anos não precisa pressa. Então nós não temos pressa, tá, meus irmãos? Se a gente concluir o que a gente programou hoje, tudo bem, senão a gente tem a eternidade pela frente. Então, encarnado para encarnado, vamos tomar muito cuidado. O que nós estamos vibrando para os nossos semelhantes? O que nós estamos vibrando para os nossos adversários? Né? Porque não adianta eu querer consertar uma situação vibrando no negativo. A gente aprende muito isso quando faz tratamento espiritual nas casas espíritas, que a gente não combate o ódio com ódio, a gente combate o ódio com o amor. Então, se eu tenho aversão por uma determinada pessoa, é para essa pessoa que eu preciso direcionar mais vibrações positivas para que eu quebre esse mal-estar que está aqui, que deve estar vindo de milhares de anos. Então fica fácil agora entender por que dois irmãos não combinam, né? Por que às vezes é mais fácil a gente dar certo com uma pessoa fora do nosso ciclo familiar do que com os familiares. Por quê? Porque em outras existências nós com certeza fomos inimigos, né? E continuamos nessa vibração. Então, a gente já tem vários casos para pensar, né? Para fatos que já aconteceram com a gente. Certa vez, numa cidade que eu morava, o tenente-coronel da PM, ele foi promovido a coronel e a comandante de um batalhão. E ele nos chamou para a gente fazer uma oração com ele, lá no gabinete dele, né? Aí a gente chegou mais cedo, antes daquela parada, né? Para que passasse o cargo para ele e que para ele recebesse as honrarias, que agora seria um coronel. E a hora que nós ficamos a sós, eu e ele falou assim: meu irmão, eu não te conheço muito bem, mas por favor, ora muito para mim e para minha família. Porque hoje eu estou tendo duas promoções. Eu estou me passando de tenente-coronel para coronel e estou assumindo o comando desse batalhão. E ele era um médio também, sensitivo, vidente, né? Só que ele não falava isso porque a gente falar isso em certos lugares e nós somos taxados de loucos, né? E ele falou: mas eu percebo que muitas pessoas estão com inveja de mim, estão deferindo pensamentos não muito bons. Isso é obsessão de encarnado para encarnado. Compreendemos, meus irmãos? A gente vai voltar nesses assuntos tudo depois, quando a gente estiver falando da desobsessão. Boa noite, Alânio, Alexandre. Boa noite. Então é mais ou menos assim, tá, meus irmãos?
Vamos estudar essas obras da Sueli Calda-Chuber, essa grande cristã, essa grande espírita. Vamos estudar esse livro do Dr. Bezerra, que ele ditou em 1920. Ele até usa um pseudônimo de Max, sabe? É um livro muito top. Eu tenho aprendido muito com esse livro desde que eu tive conhecimento dele. A filosofia espírita tem muitas obras que estão arquivadas, guardadas, e que são obras maravilhosas. E não é porque foi escrito em 1920 que não está atual. Ela está muito atual. Tá, meus irmãos? Então vamos estudar o Livro dos Médiuns, estudar essas obras, André Luiz, né, Ramatiz, Saraceno. Vamos pegar esse povo aí, gente, vamos estudar, tá? Então, encarnado para encarnado, né? A primeira forma. Segunda forma, desencarnado para desencarnado. Isso fica muito visível, meus irmãos, quando vocês tiveram a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica na Casa Espírita, né? Se vocês nunca participaram, conversa com a dirigente, vocês podem participar só como participante, ou estude para um dia vir realmente a participar de uma mediúnica. As casas espíritas estão precisando urgentemente. Boa noite, Darquinha. Isso fica muito claro quando a gente está numa gira, né, que a gente vai fazer uma desobsessão no encarnado, mas na verdade os desencarnados estão brigando para ver qual que obsedia ele mais, sabe? Mas é tranquilo isso. Então lá no plano espiritual, o pau quebra também, né? Então o que acontece? Se eu saio dessa existência com raiva, com mágoa de uma outra pessoa, de um outro espírito encarnado, e ele também, nós vamos nos obsidiar lá em cima. É tranquilo, né? Não é muito difícil de entender isso. Por isso que Jesus disse, reconcilia-te com teu irmão enquanto é tempo. Não vamos deixar isso para depois. Vamos reconciliar agora. Vamos pedir perdão, né? Vamos, mesmo que a gente ache que a gente não cometeu, né? Porque sempre nós somos a vítima, nós nunca somos os algozes. E lá em cima tem as colônias, da mesma forma que tem as colônias, né, de tratamento, como a gente vê isso muito nos livros do André Luiz, mas existe as colônias também que vivem para perturbar o plano espiritual e o nosso plano físico. Isso fica muito claro quando a gente estuda as obras do André Luiz, quando a gente estuda aquele livro que a gente sempre fala, Aconteceu na Casa Espírita, né, um livro bom de estudar, para a gente ver como é que as trevas são organizadas. Existem hierarquias, existem comandos, existe disciplina. Tanto é que nas giras de Umbanda, por isso que surgiu aquela pergunta do Litercido na sexta-feira, que é o médium de transporte, que é aquele que vai lá pegar o chefe. Né? Porque na maioria das vezes a gente faz a desobsessão dos soldados. Né? A gente não pega o comandante. A gente não pega o alto comando. Aí se vocês estudarem o livro Resgate nos Umbrais, do Ramatiz, lá vai estar uma fala do Hercílio Mais, né? Só essa parte do livro já pagaria o nosso tempo e o nosso dinheiro de comprar esse livro. Onde o Ramatiz pega o Hercílio Mais já em espírito, o Hercílio Mais já tinha feito a sua passagem, e o Ramatiz vai numa zona umbralina muito grande argumentar com o chefe de uma colônia, que na última existência ele foi um imperador persa, daquele Oriente Médio, ele é descendente do Gengis Khan, que é o que a gente conhece por Tamerlin, ou Tamerlang. Então ele foi aqui, né, enquanto encarnado, um dos imperadores mais sanguinários, e ele é diplomático. Então o Ramatiz dialoga com ele, mas ele tem muito argumento. Então o Ramatiz não consegue convencer ele, mas o Ramatiz consegue arrebanhar alguns daqueles espíritos que estão sobre o jugo deles. Compreendemos, meus irmãos? Então lá a coisa é assim. Então se aqui existe comando, existe hierarquia, existe alienação, né? A nossa nação, ou o orbe terrestre, está quase todo mundo alienado por uma coisa ou por outra. Por isso que a gente está atrás desses estudos. Não que a gente queira convencer ninguém a ir para um lugar ou para o outro, até porque
nem religião eu tenho mais, mas é para a gente despertar nas pessoas para que elas não fiquem tão alienadas quanto a gente vê. Tem gente que ainda tem medo do céu e do inferno. Aí a pessoa vem para o espiritismo ou para o bandismo, aí fica com medo do umbral. Tem gente pagando dízimo até hoje. Tem gente até hoje que me liga e pergunta o que ele tem que fazer com a vida dele. Eu falei, não sei, meu irmão. A vida é tua, cara. Então, assim, a gente tem que ter uma habilidade muito grande, porque são pessoas carentes, que foram alienadas o tempo todo, e que às vezes vê a gente deferir nessas palavras aqui, pensa que a gente está muito lá na frente. Mas não tá, meus irmãos. Nós estamos tudo no mesmo imbróglio. Aí a gente fica, às vezes, até assim, até com cuidado para dar uma resposta para essa pessoa. Por quê? Porque ela toda a vida ela foi acostumada a ser direcionada para as outras pessoas. A gente conversa muito com casais, né? As fêmeas nossas, principalmente nesse mundo machismo que nós estamos ainda, desse cristianismo, né? As fêmeas, quase todo o tempo, ainda é subordinada aos maridos. Então, será que precisa disso? Né? Eu fui casado durante o tempo, a última coisa que eu queria era mandar na minha ex-esposa. Ela tinha a vida dela, eu tinha a minha. E nós tínhamos a nossa vida em comum. Por quê? Porque se nós não fizermos esses acertos aqui, nós vamos ser alienados lá no plano espiritual. Aí nós vamos ser aquele soldado, né, que um chefe de uma coluna manda a gente ir lá e zucrinar uma pessoa. Então lá existe e muito essa questão da obsessão de um para com os outros. A gente tem notícia que tem colônia lá que trabalha nas trevas, que eles travam uma briga danada, assim como os traficantes, nos morros, para dominar uma área maior. Olha que coisa, gente. Então o que acontece aqui, na verdade, é o reflexo do que acontece lá, né? Se nós não tomarmos cuidado, quando a gente sair dessa existência, a gente vai para lá do mesmo jeito. Aí chega lá, nós vamos ser um capacho desses chefes de colônias. Então a gira da Umbanda, né, e as mediúnicas das instituições espíritas que eu conheço, trabalham muito essa questão de evangelizar não só o soldado, mas vamos usar essa palavra soldado para ficar mais entendido, né, mais fácil da gente explicar. Mas a gente teria que estar levando essa evangelização também para os chefes, que é aquilo que eu passei, que eu falei na outra aula, se eu não me engano, que é a respeito do exorcismo. A gente eu fiz um estudo durante 4 anos sobre o exorcismo. E a Igreja Católica já sabe que não adianta só expulsar o demônio, porque se expulsa ele volta. Eu tenho um contato muito grande com as igrejas pentecostais e as nem pentecostais, que faz a sessão do descarrego, que nada mais é do que uma desobsessão, mas só que lá eles ainda têm essa impressão que tem que expulsar o espírito. Não. No nosso caso, que nós estamos lidando com a filosofia espírita, com os hospitais de curas espirituais e com o umbandismo, não é só, né, fazer essa expulsão do espírito, é evangelizá-lo também. Porque senão ele vai ficar perdido lá, zucrinando o plano astral e o nosso. Então, para a gente entender bem, nós temos que sair dessa zona de obsediar os encarnados, fazer todos os nossos acertos aqui, para que quando a gente chegar lá em cima, a gente seja visto de uma maneira diferente, e não como um alienado. Porque senão a gente está sendo obsediado aqui, é obsessor, obsediado e obsessor ao mesmo tempo, e quando a gente fizer a nossa passagem, vai ser do mesmo jeito, não vai mudar. Combinado? Então falamos encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Agora vamos falar do encarnado para o desencarnado. Que muita gente, né, a maioria das pessoas que a gente conversa, que a gente atende, acha que a desobsessão só vem de lá para cá. César Nonato, boa noite, César. A maioria das pessoas que nos procuram, tá? Nós entendemos que a obsessão ela é só do plano astral para o plano físico. E isso é muito diferente, meus irmãos. Quando a gente falar na obsessão recíproca, a gente vai falar isso. Então, lógico que existe de lá para cá, mas existe daqui para lá também. Exemplo.
um camarada que morre, que faz a sua passagem, e deixa a vida dela uma bagunça, principalmente quem tem muita posse. O que vai acontecer? Vai ser uma briga danada aqui pelos bens, e as pessoas deferindo pensamentos ruins para essa pessoa que foi. Tá? Isso é obsessão. Nós não estamos ajudando em nada. Por exemplo, um camarada que comete um crime hediondo, uma pessoa suicida. Gente, os suicidas, nós temos que orar para eles, assim, o tempo todo. Alguns hospitais de curas que eu ajudo têm trabalho específico para os suicidas, tá? Eu vou fazer um estudo no dia 25 para uma casa sobre o suicídio, e nós vamos abrir para perguntas e respostas, depois vai estar no YouTube. Eu conheço uma pessoa de Patos que ela fez um trabalho lindo. Ela orou, estudou o livro Memórias de um Suicida, tá certo? Não vou dizer o nome porque não é o caso. Ela estudou o livro Memórias de um Suicida, capítulo por capítulo, orando para os suicidas. Ou seja, em vez da gente chamar o suicida de covarde, de outros tantos nomes, nós teríamos que fazer como essa pessoa. E ao final do trabalho ela teve um feedback, que muitos espíritos encarnados, através da influência dos desencarnados, desistiram de cometer tal coisa. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma capacidade muito grande de mudar o plano astral também. E nós só ficamos esperando. Nós falamos no início desse vídeo, a espiritualidade quer nos ajudar. Mas olha o que acontece. A nossa psicosfera está abafada, tá embaçada. Nossos pensamentos estão ruins. Alguns espíritos que vêm até de outras galáxias, eles não têm os corpos físicos que nós temos mais, eles só têm os corpos sutis. Então fica muito difícil deles adentrar aqui. Então nós temos que, além de não obsediar o plano astral, ainda contribuir para que essa psicosfera fique tranquila. Aí eles vêm para nos ajudar. Então nós temos que ajudá-los para que eles possam nos ajudar muito mais ainda. Então, para a gente entender melhor essa questão, né, da obsessão do encarnado para o desencarnado, num determinado lugar, um casal me procurou muito perturbado, por indicação de não sei quem. Acho que foi até de um padre que pediu esse casal para vir conversar comigo. Olha o que acontece, meus irmãos. O camarada tinha um pai que aparentemente tinha um patrimônio muito grande, né? E quando esse pai faz a sua passagem, quando foram fazer o inventário, perceberam que as dívidas sobrepunham os créditos. Ou seja, tinha mais dívida para pagar do que para receber. E a nora, né, que deve ter casado com o marido por causa do dinheiro, foi preciso eu falar isso para ela, né? Ela estava inconsolável assim juntamente com seu marido. Então ela estava obsediando o sogro que morreu e o marido ao mesmo tempo, certo? E trouxeram esse casal. Eu falei, mas peraí, qual que é o grande lance disso? Né? Falei para ela, você casou com ele por causa do dinheiro? Porque então está na hora de você separar, porque sabe que agora você não tem tanto dinheiro assim. Então está na horinha de você divorciar dele. E falei pro filho, falei, meu amigo, só dele ter sido seu pai já paga qualquer coisa. Hoje eu ainda estava vendo um vídeo desses contadores de piada aí, de stand-up, que está tendo muito agora. Ele disse uma coisa muito séria. Quer dizer, na base da brincadeira, mas é muito sério. Ele falou, ó, quando você mora com a mãe, quem manda é a mãe. Aí o pessoal fala assim, mas eu comprei a casa. Mas a mãe te deu a vida. Compreendemos, meus irmãos? Quer dizer, você pode comprar tudo, mas ela te deu o seu bem maior que a vida. Olha que interessante. Vindo de um contador de piada. E é assim que acontece. Tem muitos filhos amaldiçoando os pais, amaldiçoando ex-sócio, ex-mulher, ex-marido, que já fez a sua passagem. Deixa eles lá. Certo? Vamos fazer aquilo que Jesus nos pediu. Orar para os nossos adversários. Então, se a pessoa
né? Como eu disse agora mesmo, a obsessão de encarnado para encarnado. Eu tenho algumas pessoas que me devem. Se eles morrerem, eu não vou receber. Mas nem por isso vai me dar o direito de eu ficar deferindo pensamentos ruins para eles lá. Senão eu não conserto aqui e ainda atrapalho lá. Então, às vezes, essa obsessão de encarnado para desencarnado, ela é muito mais frequente do que o que a gente pensa. E a gente tem visto o contrário. Tudo que acontece, principalmente no meio espírita, né, Dila? Os obsessores. Os obsessores. Olha, cuidado. Nas igrejas evangélicas é o demônio, né? O demônio tá... Não, peraí. Será que eles têm tanta influência sobre nós assim mesmo? Será que às vezes não somos nós que estamos afetando de alguma maneira o plano extrafísico? Vamos pensar nisso, meus irmãos? Tá? Desculpa aí se eu estou falando algumas coisas que para muitas pessoas sejam novidade, mas isso aqui é um estudo para gente assim, para gente que quer perder noite de sono, tá, gente? Olha, dizer uma coisa para vocês. A gente transita aí em várias instituições. Uma das coisas que eu acho bom não é quando eu recebo um tapinha nas costas. Itamar, você fez uma palestra boa, seu estudo foi bom. Isso é bom também. Né? Como a nossa Maria das Mercês está dizendo, ótima explicação. Que bom! Isso prova que o nosso tempo está sendo bem aproveitado. Né? Que eu estou falando, a gente está expressando, não só eu, mas os guias que estão comigo, e de alguma maneira as pessoas estão entendendo. A Janete Cruzeiro também está assistindo. Boa noite, Janete. Tá. E o que me deixa feliz, o que me deixa bem feliz, né, além das rasgações de seda, é quando a pessoa me encontra depois ou me passa um WhatsApp, né, porque a maioria das pessoas eu nem conheço, que a gente faz interação. As pessoas falam, Itamar, aquilo que você me falou fez eu perder a noite de sono. Eu fico feliz não pela noite de sono que ele perdeu, mas porque ele está pensando, ele está matutando, tá certo? E isso é muito bom, né? Eu tenho um outro caso para vocês verem como é que a nossa fala ela pode mudar o plano físico e o plano astral. Olha o que acontece. Num determinado lugar, uma jovem de 21 anos fazia palestra, através da nossa indicação e da nossa orientação. E essa menina, ela falava baixo, mas ela falava assim, com um amor muito grande. Ela era muito comprometida com aquilo que ela se propunha a fazer. E tinha um senhor de 74 anos que levava a sua senhora para fazer o tratamento nesse hospital de cura, mas ele não tratava, ele achava que não precisava. Mas pelo menos ele levava a mulher e não impedia dela ir, né? Porque tem uns que além de não levar ainda impede. É complicada essa situação. E essa menina fez uma palestra de não mais do que 20 minutos. Mas ela conseguiu, assim, em 20 minutos, dar o recado e mexer com as nossas ideias. Com aquilo que a gente chama de ideias fixas. E passado um dia, esse senhor chegou, eu estava nessa instituição. Ele perguntou pela essa palestrante e a pessoa que o atendeu falou, olha, aquele rapaz ali é que é o responsável pelos palestrantes. E ele veio perguntar, cadê aquela menina que com uma frase desses 20 minutos de palestra mudou a vida dele? Ele falou, eu nunca ouvi isso dessa maneira. Nunca eu ouvi uma coisa que mexesse tanto comigo. O que essa palestrante fez? Né? Com a ajuda da espiritualidade. Ela mudou uma ideia fixa, essa pessoa já não ia dar margem mais para influência espiritual. Né? E com isso, então, ele melhorou o plano que ele está vivendo e o plano astral. Então é mais ou menos assim que a gente pensa que tinha que ser as coisas. Então eu fico feliz quando as pessoas realmente falam, não, aquilo que você falou, né, mexeu comigo. Não precisa concordar comigo, meus irmãos. Aliás, vocês não precisam concordar com ninguém, nem com o Mestre Jesus. Jesus não veio para criar doutrina, não. Ele veio e trouxe os seus preceitos. Quem segue quem quer. Aliás, a maioria das pessoas estão fazendo tudo diferente, a gente imagina. Então essa obsessão de encarnado para desencarnado,
ela pode ser quebrada a todo momento. Quando a gente for falar na desobsessão, a gente volta nisso. Então nós temos que melhorar o nosso ambiente, orar e firmar positivamente para todos os nossos irmãos que fazem a sua passagem, né? Independente, tá certo, do tipo de pessoa que ele foi aqui, de tipo de espírito encarnado que ele foi aqui. E mais uma vez, meus irmãos, as pessoas os espíritos encarnados que mais cometem atrocidades, esses são os que mais precisam das nossas orações. Porque senão ele vai passar do lado de lá, cria uma colônia para ele e vai azucrinar a nossa vida, tá? Então, muito cuidado do como a gente vai vibrar para as pessoas que fazem a sua passagem. Para a gente entender melhor essas questões, tem um livro que chama o Livro Tibetano dos Mortos. Um livro muito bom. A gente estuda ele tem muito tempo. E muita gente fica assustada. Mas por que você estuda um livro sobre a morte? Porque a maneira que eu vou fazer a minha passagem, essa morte física, é a maneira que eu vivi. Então há lugares que as pessoas desejam boa morte para a pessoa. Então se a gente fala isso aqui, todo mundo assusta. Mas quando nesse lugar deseja-se boa morte, porque para a pessoa ter uma boa morte, ela tem que ter uma boa vida. Senão ela não faz uma boa morte. E tá, gente? Pelo amor de Deus, principalmente nós que estamos estudando, de falar que a pessoa morreu e descansou. Que foi para um lugar melhor. Não foi. Ela vai para o lugar que ela está vibrando. Senão não existe justiça no cosmos. Então nós temos que melhorar as nossas condutas aqui, para que a gente não seja obsediado daqui para lá. Combinado, meus irmãos? Na filosofia espírita tem um livro que chama Cartas e Crônicas, do Humberto Campos, que ele editou para o nosso irmão Chico. No capítulo 4, ele vem falar do treino para a morte. E uma das coisas que ele fala, que nós devemos deixar nossos testamentos, nossas escrituras, nossa vida financeira arrumada. Porque senão o que acontece? A gente vai fazer a nossa passagem e os que ficam aqui vão ficar deferindo vibrações negativas, obsediando o plano espiritual. Tá bom assim, meus irmãos? Nós já estouramos o tempo, tá? Já são 19h37. Ainda falta 3 formas para a gente falar. A gente já sabia que a gente não ia concluir, tá? Mas essas 3 formas, as restantes, a gente fala na outra aula. Então, na outra aula a gente vai falar. Aí sim, nós vamos falar da obsessão dos desencarnados pro encarnado, da obsessão recíproca, aí não importa, né? É a reciprocidade, tanto faz encarnado ou desencarnado. Aí nós vamos tirar um tempo maior para a gente falar da auto-obsessão. Meus irmãos, essa é terrível. Essa é terrível. Então eu peço a vocês agora, Cadu, se tiver alguma pergunta, porque eu não estou conseguindo ler todos os comentários. Por favor, usa o WhatsApp, o WhatsApp que você tem aí, Cadu. E as pessoas quiserem fazer pergunta, algum tipo de colocação, por favor, nós ainda temos um tempo ainda, nós não estamos com pressa. Na sexta-feira passada, surgiu uma pergunta de última hora, não foi bem de última hora, porque eu não estava preparado para ela. Mas, se vocês quiserem, a gente volta naquele assunto. Aí eu estudei melhor, né? Deixa eu ver aqui. Ah tá, Vanessa Reis. Quem são os magos negros? Existe? Poderia falar sobre obsessão por esses espíritos? Isso aí é o seguinte, deveria ser só magos e tirar esse nome de negros, porque senão a gente não fica bem essa nomenclatura, tá, gente? Esse estudo aqui é um estudo para a gente ter uma consciência maior. Eu não gosto de chamar espírito inferiores, mesmo estando na codificação. Tá? É muito ruim a gente usar esses termos pejorativos. Mas tudo bem, é a terminologia que a gente conhece. Magos negros, né? Que vamos tirar esses negros aí, deixar os magos, os nossos irmãozinhos que caminham na sombra. Esses aí são esses chefes de colônia que vêm até de outras galáxias, de outros planetas, para nos zucrinar. Só que tudo que acontece no orbe ou no cosmos tem que haver permissão.
tá? Então, às vezes, a gente vê isso muito na Umbanda, quando o Exu permite com que Umba zucrine na gente. É até para nos testar. Então, esses magos, assim como os demônios, seriam os mesmos demônios da Igreja Católica, os mesmos diabos das igrejas evangélicas, e eles têm um poder de persuasão muito grande. E são gênios. Porque demônios, na etimologia da palavra, são gênios. Agora, o gênio pode ser gênio para o mal ou para o bem. Agora, esses magos são o suprassumo das coisas ruins que acontecem no orbe terrestre. Onde vocês vão achar isso? Literatura do Robson Pinheiro, tá? Muitas literaturas, eu não vou saber o nome agora de cabeça, mas lá fala muito. O Robson Pinheiro tem trazido o Sarraceno falando isso, tá? Por quê? Para a gente entender que lá em cima existe também essa degladiação. Agora, não precisamos ficar com medo, porque os espíritos benfeitores também estão com a gente. Lá também existe as colônias onde o André Luiz foi, né? A gente sabe, o livro Aos Magos Negros, o Cadu está falando aqui, do Robson Pinheiro. Nos disseram que Alta de Souza tem uma colônia, que ela fica entre nós e o nosso lar. O nosso querido Eurício Barçanufo, ele foi recolhido mais cedo a pedido do Mestre Jesus. Quem o recebeu foi Virgem Maria, nossa querida Mãe Santíssima, e segundo diz, ele tem uma colônia em cima do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que chama Colônia Esperança, que é para recepcionar os médios falidos, nós falidos aqui, nós que estudamos isso aqui, que participamos dessas casas e às vezes não conseguimos. Então, da mesma forma que existem esses magos, que existem os demônios, que existem pessoas como Tarmelim, né? Esse que eu contei que está lá no livro do Ramatiz, existe também as colônias de benfeitores. Agora, os magos são isso, tá? Eles trabalham muito os elementais, eles trabalham muito vegetais, eles se faz confundir muito, principalmente nas religiões afros. Às vezes a gente acha que está recebendo um caboclo, a gente está recebendo um mago, a gente está recebendo um quiumba. Então esse, a grosso modo falando, tá? Quem perguntou foi a Vanessa e demais. Isso é só pra gente, e como eu disse, isso aqui é só uma pincelada, né? Na verdade, esses espíritos, eles não se preocupam em ficar obsediando, não. Eles têm a turma deles, eles têm o exército deles, né? É aquilo que eu falei pra vocês. Quando a gente falar de médio de transporte, o médio vai buscar esses, vai buscar o chefe. Por quê? Porque existe vários espíritos, né, sobre o seu comando. Então eles não vão ficar preocupando de me obsediar, eu ou outro, não. Eles se preocupam com as coisas grandes. Mais uma vez, eu me recorro ao livro Aconteceu na Casa Espírita, que lá a gente vai ver que o plano lá é bem organizado, né? Tanto é que nesse livro lá, se eu não estou enganado, eles tiram o chefe de um lá e põem outro, tá certo? Ah tá, o Cadu tá dizendo aí que são, né, os chips, aquela chipação, não, né, a gente tem visto isso muito, fala chip, porque é o nome que a gente conhece, é como se fosse um chip físico mesmo, né? Vem, bota na nossa cabeça e pronto, eles vão nos comandar. Então aquilo que as pessoas entendem da besta, né, o número 666, que nós todos vamos ser chipados, essas coisas, não está muito diferente não, mas o entendimento é outro, tá certo? Ficou respondido, Cadu, essas perguntas? Por favor, me fala aí. Quando a gente falar na desobsessão, a gente vai falar muito nos médios de transporte. O Litercídio quer que fale um pouco do assunto do semana passada. Semana passada foi perguntado o seguinte: se durante o transporte o médium pode vir a desfalecer o físico, né? É um risco muito grande disso acontecer realmente, porque o médium, de certa maneira, ele está deixando esse corpo para ir lá e buscar um obsessor, e um obsessor que a gente não sabe que frequência que ele vem. Então nós temos que ter muito cuidado com a mediunidade de transporte, tá? Porque ela vai oferecer esses riscos.
Então tem que ser um médio, por isso que a gente sempre fala, um médio de boa conduta, que estuda, que tem os bons pensamentos, que cumpre aqueles regimes que muita gente pensa que é bobagem, e não é. A questão de comer muito, principalmente carnes vermelhas, exotônicos, deixar os vícios mudando, o vício do álcool, do cigarro, né, o vício das drogas. Para quê? Para que o corpo do médium fique um veículo estável e não um veículo fácil de manipular. Nós temos que ter muito cuidado também quando vai receber um obsessor. Aí não precisa nem ser médium de transporte. Porque quando eu estou recebendo um obsessor, a gente já viu gente cair. E não é só espírito obsessor não, tá, gente? Tem muitos médios querendo receber Exu, caboclo, baiano, e a energia desse pessoal é diferente. Olha, o Sr. Zé falava para nós, quem recebe o Exu cobra coral e não cai no chão, não é o cobra coral. Olha, tem que ser um médium muito resistente. Não que ele seja maldoso, é porque a frequência deles é muito forte. E no livro, Os Guardiões do Karma, o espírito que ditou o livro para o Vanderlei de Oliveira, ele vem dizer que tem um tipo de Exu que nem dá incorporação, que são os pedras pretas. Por quê? Porque a vibração deles, a frequência deles é tão forte que eles nos desintegraria fácil. Então nós temos que tomar cuidado, tá? Mediunidade de transporte, saídas de corpo, muito cuidado, estudem material do Wagner Borges, tá? Cuidado ao receber qualquer tipo de espírito, benfeitor ou não, tá? Que talvez a nossa energia não esteja tão boa assim. Isso, estudo é fundamental, né? E o trabalho no caráter, o que dá equilíbrio e força necessária. E outra, ter um amparato. Então, por exemplo, não é aconselhável a gente sair fazendo trabalhos em domicílio. Não é aconselhável. Por quê? Porque se eu estou num terreiro de umbanda, se eu estou numa casa espírita, ali tem toda uma proteção. Agora, a partir do momento que eu saio, eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado. A gente tem N casos, tá, para contar sobre isso. A gente sabe também de alguns óbitos, né, que as pessoas vieram, não estava preparada, às vezes não acontece o óbito naquele momento, mas vai abalar o sistema dela de uma certa maneira que ela vai ficar um tanto desequilibrada. Tem acontecido muito isso nos exorcismos da Igreja Católica, porque quando vem aquilo que nós chamamos de demônio, ele vem para arrebentar. Agora, tudo isso, gente, nós estamos sujeitos, estudando ou não estudando, participando dos trabalhos ou não. Pelo contrário, se nós estamos alheios e ignorantes a isso, as coisas irão acontecer e nós nem vai ficar sabendo o porquê. Eu já tive a tristeza de acompanhar uma pessoa que morreu definhada em cima de uma cama porque não foi tratada a mediunidade daquela pessoa. E a espiritualidade do mal entrou e batalhou, família preconceituosa, até matar o rapaz naquilo que a gente chama de depressão. Quantos suicídios existem? Pessoas que aparentemente estão normal, naquele minuto que ela baixa a guarda, os obsessores chegam e levam. Tá certo? Então não é só na mediunidade de transporte. E isso também não, necessariamente não quer dizer que tenha que ser bruscamente. Então nós temos que tomar cuidado. Um assassinato, um homicídio, né? Uma overdose. Já pensou uma pessoa que cheira aí 8, 10 carreirinhas de uma vez? Isso não é normal. Igual eu já bebi 1 litro de vodka. Isso também não é normal, né? Então nós temos que cuidar do físico, assim como a Carla falou. Isso aqui é o nosso tempo, né? Ainda mais a Carla fez um estudo maravilhoso falando da radiação. O campo magnético do nosso sistema solar mudou. Então tem muita gente manifestando dores e que a medicina não acha que é, mas é o campo magnético da nossa galáxia, de parte da nossa galáxia e do orbe terrestre que mudou. Então, na verdade, nós não precisamos nós não precisamos
usar só a questão da mediunidade de transporte. Isso está acontecendo a todo momento. Tá certo, meus irmãos? Cuidado, médios que começam a desenvolver mediunidade e vai dirigir sem ter uma firmeza. A gente sabe de médios que teve acidentes porque o campo mediúnico não está equilibrado. A pessoa não lembra. Então o nosso campo mediúnico está como se fosse uma antena parabólica. Aí a gente não tem equilíbrio, nós vamos receber de tudo. Aí mesmo em Patos eu sei de casos de pessoas que bateram o veículo, né, que, assim, não lembra de nada, não sabe por quê. Então olha a quantidade de coisas que acontecem à nossa volta e que nós não percebemos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a psicologia chama de janela killer, que é a janela assassina, que é aqueles 30 primeiros segundos de quando a gente recebe uma afronta, né? Então, olha, a pessoa me fez um traje, eu baixo a minha guarda, eu caio no sentimento da ira. É nessa hora que o obsessor entra. O obsessor entrou, se você tiver armado, você dá um tiro no camarada. Por isso que nós não temos que ser a favor de nenhum homem de bem portar arma. Nós não somos policiais. Agora imagina um homem de bem com a arma, por uma questão de 30 segundos ele comete um homicídio que vai prejudicar toda uma reencarnação dele ou várias. Assim como está no livro Ação e Reação, que tão bem a nossa Dila deu um estudo aí para a Casa de Caridade José Ribeiro, e que lá existe um capítulo que fala, por causa de 1 minuto, a pessoa comprometeu 5 existências, 5 reencarnações. Então, viu, meu amigo Litercídio? A coisa é muito séria e muito mais séria do que o que a gente pensa. E isso sem encontrar nas vibrações negativas que a gente adquire, né? Você adquire um câncer que não te mata na hora, mas te mata depois. Então, muito cuidado com esses fatores mediúnicos. Muito cuidado. Qualquer coisa as pessoas estão tomando dipirona. Qualquer coisa vai no médico, está lá um remédio tarja preta. Cuidado, meus irmãos. Vamos estudar, vamos nos conhecer melhor, como o nosso caboclo Pena Branca nos pede, tá certo? Para que a gente tenha uma vida leve e uma vida proveitosa, tá? Então, muito cuidado. Quando a gente for falar de desobsessão, nós vamos falar na mediunidade de transporte, não só de transporte, nós vamos falar de efeitos físicos, nós vamos falar dos médios receptores dos obsessores, que na maioria das vezes eles deixam energias impregnadas no nosso organismo e nós vamos sofrer com isso a vida inteira, tá? Eu tenho um ovoide de estimação aqui assim, ó, abaixo aqui do meu bráquios esquerdo, do plexo aqui, do braço. Eu já sei que ele está comigo. Isso é um compromisso de há muitos anos. Então, quando ele começa a vibrar aqui, eu firmo para ele. Falei, meu irmão, vamos melhorar. E outra, eu fui uma vez no hospital de cura e o caboclo foi muito sério comigo. Ele riu de mim e falou, vocês são muito fracos. Vocês ainda vibram muito no negativo. Por isso é que esse irmãozinho está te perturbando tanto desse jeito. Tá certo, Litercídio? Olha que coisa. Então, se eu não cuido desse irmãozinho meu, desse ovoide, ele vai me causar um problema. Ele vai afetar o meu físico. E que isso talvez venha afetar, assim, muito a minha saúde física. Aí depois, a gente adquire certas patologias e não sabe por quê. Né? Ficou bom assim? Né? Semana que vem tem mais. Mas isso aqui, meus irmãos, eu tô achando, viu, Cadu, que nós vamos ter que entrar o mês de novembro com esses assuntos. Porque vocês viram que nós estamos sempre, né, falando de mediunidade. Vai sim, Carla, esse estudo nosso é um pacote de 5 aulas, né, que nós vamos falar obsessão, desobsessão e proteção espiritual. Nós começamos sexta-feira, vai ser todas as sextas nesse horário, tá, meus irmãos? Então eu fiz uma programação com o presidente da casa, o Cadu, que nós falaria essas 5 sextas-feiras de outubro sobre obsessão, desobsessão e proteção espiritual. Só que nós resolvemos acrescentar mais um item, que é a loucura obsessional. E pelo jeito que está indo, que está todo mundo participando, que mesmo as pessoas que não estão como vocês, participando em tempo real,
mas que tem interagido com a gente depois, a gente vai ter que adentrar o mês de novembro. Não é eu mesmo, Cadu. Ó, pode ir no mês de novembro todo, que estou tentando achar alguém para novembro. Isso é o Cadu falando, então pode continuar em novembro. Pode, mete ficha, Cadu. Tá certo? Se tiver alguma outra pessoa que queira fazer o estudo, a gente não tem problema, gente. Né? A gente está aqui para treinar as pessoas também. A maioria das casas vai chegar um ponto, Cadu, que você vai ter o seu quadro aí, a Casa de Caridade José Ribeiro, vai ter o seu quadro de palestrante, vai ter as pessoas que vão fazer o estudo, né? Então não tem problema, tá, Cadu? Nós temos muitos médios preparados para dirigir esses estudos também, tá certo? Não precisa ficar só comigo, tá joia? Então, sexta-feira que vem, meus irmãos, nós continuamos a falar das três formas de obsessão e vamos para frente, tá certo? Mais uma vez, a gente quer agradecer muito. Pode encerrar, Cadu? Fala aí. Cadu, dá o ok aí para mim poder estar encerrando. Por favor. Alguém tem mais algum comentário, meus irmãos? Cadu, dá o ok aí. Pode sim, tudo bem. Então, mais uma vez, quero expressar gratidão por todos vocês, né, que nos acompanham em tempo real e aquelas pessoas que não têm tempo, mas que veem os nossos trabalhos depois, né? Nossos agradecimentos, né, ao Sr. José Ribeiro, ao Pai Tomé, a todos vocês, né? A toda a espiritualidade, ao nosso querido Mestre Jesus, tão esquecido e tão mal compreendido, né? Mas não vamos tirá-lo dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Dizer mais uma vez, tá, gente? Isso aqui são rápidas pinceladas. A gente está aqui, não estamos aqui para determinar nada, né? A gente está aqui para trazer um pouco daquilo que a gente sabe, que a espiritualidade pede para a gente falar, trazer algumas obras, né? E dizer para vocês, né, o carinho e a gratidão que eu tenho por todos vocês. São pessoas que eu nunca vi, a maioria das pessoas que a gente interage, né? E eu agradeço muito mais uma vez a confiança depositada em mim. Então que vocês todos tenham um bom final da semana, na paz do Cristo. Sexta-feira, encontro marcado de novo. Por favor, venham, façam seus comentários, né? Carla, por favor, né? Todo mundo que está aí, Litercídio, venha, tragam perguntas, tragam sugestões, nós vamos falar na outra sexta. O meu querido amigo e irmão Antônio Carlos está dizendo boa noite lá de Rio Verde. Boa noite, Tonhão. Na próxima sexta-feira nós vamos falar das três formas, que é o desencarnado por encarnado, da obsessão recíproca e da auto-obsessão. Essa, meus irmãos, nós vamos ter que tirar um bom tempo para nós falar dessa auto-obsessão. Então eu desejo que vocês, mais uma vez, um bom final da semana, na paz do nosso Mestre querido Jesus. Gratidão.